Wellington não pediu R$800 mil por mês e continua querendo permanecer no São Paulo. Lateral esquerdo está em fim de contrato no Morumbi e existem muitas especulações envolvendo seu nome. O São Paulo vive uma boa fase na temporada e a torcida está empolgada para o futuro do clube neste ano. A Libertadores segue sendo o principal objetivo dos tricolores e o elenco foi preparado para isso. Na janela de transferências que se aproxima, o SPFC pode buscar novos jogadores no mercado da bola, mas não há muitos recursos financeiros para fazer contratações de peso. Por isso, o monitoramento segue a todo vapor. Alex Sandro continua encabeçando a lista de desejos do presidente Júlio Casares. O lateral esquerdo já tem uma proposta em mãos do São Paulo. Ele quer ficar. Por falar em lateral esquerdo, a situação de Wellington vem causando muita repercussão em polêmica. Nos últimos dias, surgiram notícias indicando que o atleta estaria pedindo R$800 mil por mês para renovar. Esses números causaram revolta entre os torcedores e muitos cravaram que, por esse valor, a renovação não deveria acontecer. Mas, pessoas ligadas ao jogador negam veemente essa notícia. O atleta, de acordo com a parte do próprio lateral, pede bem menos do que isso para renovar, ou seja, as cifras são consideravelmente longe do que foi noticiado. Houve uma certa chateação com essa notícia, já que o jogador ficou muito exposto. Apesar de tudo isso, ele quer permanecer no Morumbi. Vale lembrar que outros clubes procuraram o lateral, mas a preferência de momento é renovar com o tricolor paulista e esgotar qualquer chance de acordo. A diretoria são paulina também tem o interesse de ficar com ele, mas não irá ultrapassar o limite financeiro, haja vista que não existe muito espaço para ceder nos valores envolvidos. A frota de Jandrei, titular do São Paulo, é fã de carros e já teve Mercedes furtada nas ruas da Itália. Goleiro assume posição na ausência de Rafael a partir desta quinta, contra o Inter. Ele acompanha campeonatos de drift e perdeu veículo de luxo quando atuava pelo Genoa. Titular do São Paulo no período de ausência de Rafael, que está com a seleção brasileira para a disputa da Copa América, o goleiro Jandrei começa sua sequência no gol diante do Internacional, clube que o formou para o futebol. O jogo é nesta quinta-feira, às 20 horas de Brasília, no Heriberto Russi, em Criciúma. Aos 31 anos, o jogador é obcecado por carros. Fã de campeonatos de drift, uma arte de direção de carros que se fundamenta em deslizar nas curvas escapando a traseira para fazer o carro andar de lado, ele já teve mais de 20 carros desde que tirou a carteira de motorista aos 18 anos. Nos últimos anos, segundo relatos do jogador ao podcast, ele foi dono de modelos como Porsche Panamera, BMW X3, BMW M135i, BMW M3, Porsche Cayenne e atualmente Nissan 350Z, modelo que foi protagonista do filme Velozes e Furiosos, O Desafio em Tóquio, de 2006. Nem todos esses carros, porém, tiveram histórias felizes. Em participação num podcast especializado em veículos, ele contou a história da Mercedes-Benz AMG GT 63S que ele teve na Itália, quando atuou pelo Genoa em 2019, que acabou roubada. O carro, que no Brasil custava mais de R$1 milhão, nunca foi achado. Comprei o carro em abril de 2019, eu tinha 4 anos e meio de contrato. Quando comprei faltavam 4 anos. Financiei no Brasil, fiz leasing, tinha parcela por mês, e no final se eu quisesse o carro pagava a parcela maior, mas eu ia entregar o carro, contou ele no Motorgrid Podcast em outubro. Vim emprestado ao Atlético PR, deixei o carro guardado no CT do Genoa e depois numas lojas. Fiquei 1 ano e meio no Brasil e não venderam o carro. Era pandemia e lá na Itália ela foi violenta. Quando voltei com a Itália quase fechada, fui num lugar, não tinha estacionamento, parei na rua, mas quando voltei, cadê o carro? Tinha voltado há 2 semanas. Eu tinha o seguro do leasing, mas não pagaram até hoje. Os policiais me falaram, esse carro aí já deve estar lá no Marrocos. Depois da passagem pelo futebol italiano, Jandrei voltou ao Brasil de vez em 2021 para atuar pelo Santos. Em 2022, trocou o peixe pelo São Paulo, fazendo 43 partidas naquela temporada, a sua melhor desde que chegou ao clube tricolor. Ao todo, acumula 52 jogos pelo clube do Morumbis. Bastante experiente, ele conta com a confiança do técnico Luiz Zubeldia, que já veio preparando a parte mental do jogador nas últimas semanas para que ele ficasse pronto para substituir Rafael. Quando a oportunidade chegar, você tem que entrar com toda a energia. Isso, o futebol me ensinou. Tenho jogadores que treinam e esperam sua oportunidade. Eles têm que colaborar para que a equipe dê o seu melhor possível, disse o técnico, sobre a chance aos reservas durante a Copa América.
Jandrei começou a jogar futebol na escolinha do Internacional em Porto Alegre. Levado para testes na equipe colorada, ficou na base do Inter por 8 anos, sendo promovido ao profissional, onde ficou até 2014. No Rio Grande do Sul, atuou também no Novo Hamburgo, nos anos de 2015 e 2016. São Paulo anuncia a compra de Michel Araújo. Veja os detalhes. Tricolor faz composição com o Fluminense, e meio-campista assina até 31 de dezembro de 2027. Jogador faz previsão otimista por títulos. Mais coisas pela frente. O São Paulo anunciou nesta quarta-feira a compra de Michel Araújo. O meia pertencia ao Fluminense e estava emprestado ao Tricolor até o fim desta temporada. O novo vínculo é válido até 31 de dezembro de 2027. Foi um bom começo, de um ano para cá conquistamos várias coisas, mas não vai ficar por aí, tenho certeza que terão mais coisas pela frente. É um momento de muita alegria para mim e para minha família, estamos felizes e adaptados a São Paulo, disse o jogador. O clube não divulgou valores nem percentual adquirido na negociação. Há poucos dias, o diretor de futebol Carlos Belmonte disse que o São Paulo estava finalizando o acordo com o Fluminense, no negócio que envolveu uma dívida do clube carioca pela transferência do volante Hudson para o Rio. Michel Araújo tem 27 anos e chegou ao São Paulo na temporada passada, na qual disputou 50 jogos e fez 4 gols. Em 2024, são 19 partidas e nenhum gol marcado. O São Paulo ainda tenta renovar o contrato do lateral esquerdo Wellington, que vai apenas até o fim do ano. Os números que o jogador pede e o que o tricolor quer pagar, porém, ainda são bem diferentes. O atacante Juan, outra cria de Cotia, também tem conversas para aumentar o vínculo. São Paulo chega a Criciúma com Wellington Rato como principal reforço contra o Inter. Atacante está à disposição de Luiz Ubeldia para o jogo desta quinta-feira. O São Paulo chegou a Criciúma no fim da tarde desta quarta-feira para a partida contra o Internacional, nesta quinta-feira, às 20 horas de Brasília, no estádio Heriberto Russi, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Wellington Rato, recuperado de uma lesão de sindesmose e de uma entorse no tornozelo esquerdo, está de volta à lista de relacionados. Na chegada ao hotel, ele tirou fotos com torcedores. Com Rato como opção, o São Paulo deve enfrentar o Inter com Jandrei, Igor Vinícius Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo, Alisson e Nestor, Lucas, Luciano e Caleri. Wellington Rato não entra em campo desde 4 de abril. A última partida do atacante foi a derrota por 2-1 para o Talleres, ainda na estreia da Conmebol Libertadores. Neste período, Nestor e Michel Araújo foram as opções para a vaga. O técnico Luiz Ubeldia também conta com os retornos do lateral direito Igor Vinícius e do atacante Luciano, que cumpriram suspensão na vitória sobre o Cruzeiro. Em contrapartida, o goleiro Rafael, o zagueiro Ferraresi e o volante Bobadilla, servindo as seleções brasileira, venezuelana e paraguaia, respectivamente, para a Copa América desfalcam o São Paulo. O tricolor é o 4º colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro com 13 pontos. Empresário oferece Claudinho e São Paulo inicia conversas para trazer camisa 10 do Zenit. Meia de 27 anos voltou à mesa do tricolor, que analisa a contratação na próxima janela de transferência. Mais um meia? São Paulo quer. Desta forma, o Bolavik Brasil apurou que a diretoria do tricolor começa a debater a necessidade de contratar mais um meia de criação. O jornalista Vene Casagrande, do canal SBT São Paulo, informou que um velho conhecido do tricolor foi novamente oferecido para uma investida na janela de meio de ano. No Brasil, a brecha para as contratações começa em 10 de julho. Vene confirmou que o São Paulo tem interesse e pode tentar novamente a contratação de Claudinho, do Zenit da Rússia. Um dos representantes do meia conversou com a diretoria do tricolor e ofereceu o jogador de 27 anos. Claudinho no São Paulo? Empresário quer. O clube paulista vai iniciar conversas para entender se vale a pena fazer uma nova proposta pelo camisa 10, completou Vene. Já não é a primeira vez que o tricolor paulista debate o meia ex-Bragantino e que joga na Rússia desde agosto de 2021. Na janela de meio da temporada 2023, o São Paulo ofereceu 15 milhões de euros, 78 milhões de reais na cotação da época, mas o Zenit recusou vender Claudinho. A pedida final dos russos era de 25 milhões de euros, 130 milhões de reais. Números absolutos na Rússia. Titular absoluto do Zenit, Claudinho disputou 41 jogos na temporada 2023-2024.
O camisa 11 marcou 5 gols e deu 9 assistências na campanha do título russo e na Copa da Rússia. Com vínculo até junho de 2027, Claudinho não esconde que gostaria de retornar ao futebol brasileiro. Entretanto, o jogador quer evitar comprar mais brigas com os dirigentes russos. O entendimento do staff de Claudinho é que a relação entre as duas partes é amigável. Sendo assim, tal status seria prejudicado caso o meia forçasse uma saída do Zenit, concluiu Venet.